Mais uma vez, bendito seja Deus que nos permitiu que nesta manhã nós levantássemos da cama, porque São Bernardo de Claraval dizia: o dia que você conseguir pegar o ar e colocar dentro do seu pulmão e respirar, você pode achar que você é alguma coisa. E nós estamos aqui porque Deus continua sendo Deus, graças a Deus, né, Vinícius? E nós estamos aqui para servi-lo mais uma vez com esse programa, podcast. A gente uma vez fala programa, podcast, mas a essência é esse daqui: educar para o céu. Mais uma vez, meu querido irmão em Cristo, meu afilhado de casamento, padrinho do meu filho Pedro, seja bem-vindo, senhor Marco Vinícius. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos, vocês também, a mais esse programa. Está sendo uma alegria poder dar continuidade e chegar em cada vez mais pessoas, né, com esse conteúdo tão importante nos tempos de hoje. Importantíssimo. Eu gostaria muito de saber aqui de vocês, da onde meu abençoado e minha abençoada que você está nos assistindo. Eu gostaria de saber também como que você chega nisso daqui. Você recebe uma notificação no YouTube, você viu algum story no Instagram, alguém te convidou, como que é que você está sabendo desse programa? Isso daqui é importante para nós, porque nós temos um objetivo, que cada vez mais pessoas o assistam. Então, se você puder deixar no comentário de onde que você é, como que você ficou sabendo desse programa, seria maravilhoso para nós termos essa graça de saber isso. Queridos, eu não posso cansar de falar desse escritório maravilhoso que tem nos ajudado muito com essa programação. Vocês não sabem, mas nós não temos nenhuma pessoa profissional nos ajudando por trás. Nós temos aqui um professor de física que está operando a câmera, que vem por amor. Ele gosta de mexer com isso, mas vem por amor, porque dá aula no colégio, acredita no projeto, sabe? Então é tudo pessoa que não sabe mexer com nada, que está buscando para nós aproveitarmos esse tempo que ainda nós temos de conseguir chegar até o seu coração pelas mídias sociais para trazer assuntos tão importantes e relevantes assim. E aí, dentro desse cenário que nós estamos aqui, só de equipamento de câmera aqui, né, foi R$10 mil. Então, a gente tem pessoas que a gente começou a pagar agora, que está ajudando a editar os vídeos, para fazer cortes nas plataformas. E para tudo isso, nós precisamos de ajuda. Então, nós queremos agradecer ao nosso primeiro colaborador, na pessoa do Dr. Alexandre, desse escritório, ARS Advogados, né, que existe já há 39 anos, né, graças a Deus, está aí há bastante tempo. E aí, como eu disse aqui, de mercado, eles atuam de maneira consultiva, contenciosa, guiados sobre os princípios éticos e com muita honestidade. E esse escritório de advocacia, eles concentram-se nas áreas tributárias, trabalhista, civil, empresarial, societário, contratual, compliance e proteção de dados. E esta empresa maravilhosa, que tem pessoas no corpo dessa empresa que são pessoas virtuosas, que se importam com a fé, que se importam com esse conteúdo que está sendo disseminado, está nos ajudando. E nós também, né, gostaria muito que você ajudasse. Um pouco mais para frente nós vamos falar de uma maneira, porque nós estamos querendo construir uma escola. Quanto que é mais ou menos, Vinícius, para a gente erguer esse nosso projeto que a gente precisa? Uns 2 milhões, mais ou menos. Ricanta labassura, irmão! 2 milhas! Tudo bem, gente. Padre Pio, graças a Deus, nos ensina, né, Rafa, que Nossa Senhora não abre somente corações, também abre bolsas, né? Então nós fizemos a questão aqui de agradecer ao Dr. Alexandre, essa empresa maravilhosa, por ser o nosso primeiro ajudador, tá? Então Deus abençoe a sua vida, Dr. Alexandre, todos aqueles que trabalham junto com vocês. Queridos, mais uma vez eu também quero dizer para você que esse programa depende muito da sua ajuda na questão do compartilhamento. Eu falo, quem compartilha evangeliza, e eu não canso de dizer isso, porque se você esquecer, eu estou aqui para te relembrar. E o que eu quero te pedir? Seja uma extensão desse nosso apostolado. Se, nossa, eu
tô entendendo cada vez mais que eu assisto um novo programa, eu tô pegando mais a ideia deles, eu tô entendendo que isso de fato é importante, é essencial. Puxa, o Anderson fala lá, uma compartilhada, né? Os caras estudam, vão lá pro estúdio e tal. O que eu tenho que fazer é compartilhar num grupo, é fazer um story no Instagram, é divulgar dentro da minha paróquia. Faça isso pela gente. Por favor, que o programa Educar para o Céu, o podcast, ele precisa chegar a mais pessoas. Eu quero começar aqui fazendo uma pergunta para o professor Vinícius aqui. Vini, imagina uma cena comigo, por favor. Vamos pensar em 100 famílias católicas. Pessoas que vão na Santa Missa, que frequentam sacramentos, que procuram ter uma vida de oração, que procuram ser católicos. E aí você imagina essa família se reunindo numa mesa, tanto de almoço, como de jantar, como num café da tarde, e normalmente as pessoas vão dialogar, vão conversar. Seja sincero comigo, Vinícius, e com a nossa audiência. Você acha que nesta família é mais fácil os pais conversarem com os filhos assuntos como ser bem-sucedido, a preocupação dos pais com o tipo de curso que eles irão fazer na universidade, falar sobre investimentos, fundos, como ganhar dinheiro, como preparar o futuro financeiramente, como ter conforto, coisas relacionadas a isso? Ou você acha que é mais fácil eles terem assunto falando sobre filme, viagens, essas coisas corriqueiras, ou falando sobre a alma, as necessidades da alma, como vida de oração, santificação, sacramentos, amor a Deus, fuga do pecado? Seja muito sincero nisso. Vocês acham que hoje os pais, eles se importam mais com os filhos serem felizes? E aí a gente traz o verdadeiro conceito disso, né? Uhum. Ou que os pais procuram que os filhos sejam bem-sucedidos? Infelizmente, hoje em dia, chegamos a esse ponto, né? Em que as famílias não têm percebido onde está a verdadeira felicidade dos seus filhos, e em suas conversas, que revelam aquilo que eles pensam, né, e têm como princípio, acabam fazendo isso que é uma tragédia, né? Que é ir justamente contra a natureza humana dos seus próprios filhos, né? Que são seres humanos, né? Que têm uma alma imaterial, tratando sobre essa questão de profissão, riquezas e tudo mais, né? Então, se nós voltarmos à finalidade da nossa vida e também da educação a essa questão da riqueza e da profissão, como diz, né, o livro Educação segundo a Filosofia Perene, fala isso em vários trechos, né? Nós frustraremos a natureza humana, né? Porque ela não foi feita para isso. Na Summa Contra Gentium, São Tomás de Aquino, no livro 3, acho que é a questão 28, ele fala que a alma, ela não poderia ter vindo da união material do óvulo e do espermatozoide. Isso é interessante, né? Ela tem que necessariamente ter vindo do nada, do qual Deus tira a alma e a infunde no momento da concepção. Então, o pai e a mãe colaboram na criação com a doação material do corpo da criança. Então, o óvulo e o espermatozoide se unem e materialmente é formado o corpo da criança. E é nesse momento da formação, da união do óvulo e do espermatozoide, que Deus infunde a alma, tirando ela do nada e, consequentemente, sustentando ela no ser por toda a eternidade. Então, aquela alma, por ser imortal, né, passa desde o momento da sua criação, no momento da concepção, ao âmbito da imortalidade, da eternidade, né? Então, Deus cria para a eternidade uma alma no momento da concepção, né? E aí, por ele ter criado no momento da concepção, ele continua sustentando a alma no ser. Ou seja, ele continua presente na alma para todo sempre.
né? Sustentando aquela alma no ser. Então, tudo que acontece na alma depende da relação da alma com Deus. Então, é Deus que está, por exemplo, iluminando a alma para conhecer a verdade. É Ele que está iluminando a alma para ela encontrar-se com Ele. Né? É Ele que está iluminando a alma para ela se relacionar com Ele e assim encontrar sua felicidade plena, e completa e manifesta na contemplação da verdade que é Ele. Né? Então, a partir do momento da concepção, inicia-se um processo de relacionamento com Deus ali naquele ser que está criado. Né? E não tem como passar por cima disso. Tudo que eu falei aqui não são questões teológicas, são questões filosóficas. Né? Qualquer pessoa em sã consciência consegue chegar a essas conclusões que eu falei meditando um pouquinho. Então, se Deus está na alma, sustentando a alma no ser, se a alma é imaterial, ela não tem as características do corpo do ponto de vista da materialidade. Né? O corpo tem peso, o corpo tem cheiro, o corpo tem tamanho e espaço e tudo mais, e ele um dia acaba, né, tem um tempo limitado. Essas não são características da alma. A alma, pelo contrário, ela é imortal, ela não tem materialidade alguma, né? Enfim, então, se o corpo é material, a alma não é material. E o que está acontecendo hoje? Nós estamos educando as pessoas como se elas só tivessem corpo, como se elas só fossem material, mas ela tem alma, e isso é imaterial. E isso, nenhuma profissão, nenhuma riqueza satisfará essa alma, né, que vai necessariamente depender de Deus para se satisfazer, enquanto Ele é o sumo bem. Né? Deus é o sumo bem que a alma busca. Né? Desde o momento de sua concepção, ela deseja retornar a Ele. Né? Me vem agora na memória uma passagenzinha do filme de São Paulo Apóstolo, em que ele está num barco, né, andando com seus discípulos, e ele mostra para o discípulo, ele faz um gesto, que ele pega um pouco de água do mar assim, e ergue, e aí a água começa a se esvair pelos seus dedos e cair no mar de novo. E ele fala, isso somos nós. Né? A nossa vida é isso. Deus nos tirou dele, né, que representa o mar, e por um pequeno instante, nós ficamos distantes dele, mas não tem como nós não voltarmos para ele, né? E quer dizer, a nossa vida é assim, ela vai se esvaindo, como um líquido, nós não conseguimos segurar. Quanto mais a gente tenta segurar, mais ela vai mais rápido ainda, e mais ela passa e a gente não percebe. Então, se a nossa vida é assim, se a nossa alma é assim, por que educar uma criança só para ter uma profissão? É muito rasteiro, é muito baixo, é muito frustrante, é angustiante, na verdade. Você ter uma oportunidade de pegar uma criança que tem uma alma, que está sedenta de Deus, e enfiar ela numa escola só para ela aprender, responder bem testes de perguntas e questões só para passar numa prova, né? E assim depois conseguir uma carreira e uma profissão para poder ganhar dinheiro, né? E o resto? Né? E a alma? Né? Que coisa estranha, que coisa feia. A gente vai se arrepender muito de um dia ter feito isso. Né? De ao invés de educar uma criança, a gente ter tornado ela um mero fazedor de prova. Né? Adestramos as crianças para fazer provas, para conseguir uma profissão, para ganhar dinheiro. A maioria dos pais tem feito isso e tomara que se arrependa enquanto há tempo. Né? Tomara que se arrependa enquanto é tempo. E uma coisa que eu tinha até conversado contigo ali quando você chegou, eu fico observando um pouco desse mundo que a gente vive um pouco instagramável, né? Um dia eu vi uma pessoa comentando sobre uma mulher que faz maquiagem não, me perdoa, que faz sobrancelha, e ela cobra 12 mil reais. É uma moça bonita, muito milionária, que tem muito dinheiro e tal. Ela cobra 12 mil reais para fazer uma sobrancelha
E eu vi uma pessoa comentando como você se posiciona no mercado. E falando que a pessoa tem que saber cobrar o preço dela, que a pessoa tem que saber se posicionar, que ela tem que correr atrás do dinheiro mesmo, como fazer isso. E aí eu fiquei pensando, será que esse mundo de meu Deus, onde tantos católicos estão verdadeiramente enfeitiçados por essa questão do negócio do marketing digital? Porque marketing não há problema nenhum fazer. Nós utilizamos disso, nós temos os cursos que nós vendemos, eu utilizo disso, eu leio sobre isso, mas assim, sempre governado por uma moralidade, né? Pela virtude da justiça que não me deixa enlouquecer com esse mundo. Mas a gente vê pessoas tão obcecadas por dinheiro, tão taradas por dinheiro. Aí eu vi uma pessoa comentando isso e ensinando as pessoas como se posicionar para ela faturar cada vez mais na internet. Então é sempre mais, é escalar, é o produto high ticket, é que tô com que ler. Aí você pergunta assim, como tá os filhos dessas pessoas? Como que está o estado de alma dessas crianças, desses jovens e desses adolescentes? Qual que é o tipo de influência que um pai tem na vida de um filho desse? Porque um pai que fica só nisso, nesse mundo, com essa educação para mercado, se importando só com isso, não, porque eu tenho que dar segurança para o meu filho, porque o homem dentro de casa é o provedor. E aí ele pega isso daí, é tanta vagabundagem, é tanta safadeza isso daí, ele só pega a parte do provedor. Mas ele esquece o que São Vicente Ferrer dizia, que o pai tem dentro de casa o papel de Deus. E eu garanto para você que na educação de São José, Jesus não só ensinou para ele o dinheiro que viria da carpintaria, de maneira nenhuma. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabe da necessidade que nós temos do dinheiro. Quando você lê Mateus 6, o discurso da providência, ele diz que cuida de nós. Mas Vinícius, olha aqui as palavras do nosso Salvador. Eu vou até abrir aqui as Escrituras, porque faz bem ler a Bíblia, né, Vini? A palavra de Deus. Nosso Senhor vai dizer aqui, portanto, eis o que digo. Não vos preocupeis com vossa vida pelo que comereis, nem por vosso corpo pelo que vestireis. Nosso Senhor fala para não se preocupar. O que as pessoas andam hoje em dia? Não é só preocupadas, ansiosas, aflitas, Vinícius? Aí ele continua dizendo aqui, ó, a vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais que as vestes. Aí ele fala, olhai as aves do céu, elas não semeiam, não ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimentas. Não valeis vós muito mais do que elas? E nosso Senhor continua seu belo discurso. Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado da duração de sua vida? E por que vos inquieteis com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Entretanto vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos que hoje cresce, amanhã será lançada ao fogo, quanto mais vós a ele vem. Homens de pouca fé. E aí o padre Leonel Franco vai dizer o que é a fé. É a adesão da inteligência a uma verdade que Deus revela por meio da sua igreja. Não vos aflijais nem desgais, que comeremos, que beberemos, como nos vestiremos. Aí são os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Aí vem a grande conclusão de como você viver na paz. E tanto que o título, o Vinícius, aqui na Bíblia que eu estou utilizando da Ave Maria, é Confiança em Deus. Ele vai dizer o que aqui, Rafael? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Aí quando o nosso Senhor fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus, meus irmãos? O próprio Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vós. O padre Tomás de Saint-Laurent vai dizer que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é uma vida reta, honesta, santificada, que brota da vida interior, que é a sua conexão com Deus através de uma vida de oração. Agora, Santo Tomás vai dizer, ou Santo Agostinho, não sei qual dos dois, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima do nada.
Aí a pessoa que não confia na providência de Deus, ela vira louco. E aí porque ela fica louca, ela quer ter controle de tudo, porque ela olha para Deus e fala assim, ó, você é uma megera, você é um nada, você não consegue cuidar das coisas, porque eu que tenho que tomar controle de tudo, porque você é muito fraco, você não consegue tomar conta da situação, eu preciso ficar enlouquecido aqui com as contas, com tudo. Não, aí eu preciso cuidar da carreira do... Ninguém tá falando que você não precisa olhar para uma vida profissional. Porque a Igreja Católica tem a doutrina social da igreja, ela diz muito bem sobre isso. Mas o problema é que há uma tara no mundo católico por segurança. Há uma tara no mundo católico porque você quer ver os seus filhos bem posicionados. Ah, o meu filho é um grande juiz, o meu filho é um grande advogado, é um adulto, ele vai pro quinto dos infernos. Ah, porque ele é um grande empresário, não tem fé e vai salvar, não vai salvar a alma, vai morar com Satanás e com seus anjos no inferno. Que graça tem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? É porque os filhos foram educados para o mercado. É porque caiu na onda dos globalistas. É porque deixou de ler as escrituras. É porque deixou de rezar. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E o que a gente vê hoje em dia? Uma disputa por pessoas querendo ser ricas e ninguém quer ser santo. Tem uma reflexão que um amigo fez, que ele fala assim, hoje as pessoas estão se preocupando com as coisas urgentes, mas não com as coisas importantes. Então, urgente é tudo isso que a gente tem que fazer, que não pode deixar para depois. Então, não, eu tenho que mandar essa mensagem agora, eu tenho que pagar essa conta agora, eu tenho que agora sair para trabalhar. Mas o que é mais importante? Né? É isso? É seu filho? Né? Que para quem você precisa ler uma história, com quem você precisa se relacionar mais afetuosamente, porque nossos filhos precisam de afeto, né? Com quem você precisa falar sobre a vida de oração, levar para a oração, porque isso é o mais importante. Talvez não seja o mais urgente. E aí a gente está trocando sempre o mais importante, deixando o mais importante em troca do mais urgente. Isso é prova de quem está realmente, como você bem disse, né? Muito preocupado com o material, né? Porque o material tem prazo, né? Então tudo é muito rápido, muito passageiro, então a gente tem que correr atrás, não pode parar, né? E aí acaba numa dessa entrando na onda do diabo, né? Uma outra senhora amiga, uma vez ela também falou, às vezes o diabo ele não é capaz de tirar a fé, mas ele é capaz de tirar o tempo. Então a gente fica muito atribulado com tantas coisas e aí não perde a fé, mas não tem tempo para exercê-la, né? E isso é típico desse mundo maluco que a gente está, que inverteu totalmente as coisas, né? Somos todos seres humanos e mesmo assim, né, parece que somos apenas animais, que temos só corpo, né? E se a gente viver como um animal, nós não seremos um animal, nós seremos uma besta, né? Seremos um demônio. Porque em breve nós cairemos no pecado mortal, nos abraçaremos ao demônio, e aí pode até ser bem sucedido, mas abraçado com o demônio. Inclusive, nesse momento, ele vai até ajudar a você conseguir cada vez mais bens materiais, porque quanto mais material você tem, mais do lado dele você está, porque você está negando a sua natureza humana, que é imaterial, né? E aí é assim que as pessoas, sendo assim, têm educado seus filhos, ou seja, elas são materialistas e estão formando pessoas mais materialistas ainda, né? Com cada vez menos virtude, um nível cada vez mais baixo de virtude, somado a um nível cada vez mais alto de falta de fé, né? Então, sem virtude, sem fé, aí vira esse angu que nós estamos hoje. Pessoas totalmente perturbadas, com um vazio existencial tremendo, né? Mas cheia de dinheiro, cheia de conforto, e aí todo o tempo que ela economizou, né? O dinheiro que ela juntou vai ser gasto com psiquiatra, com problemas graves dentro da família, uso de droga, e enfim, não conserta mais, nunca mais, né? Porque qual que é a história do vício? É a história daquela plantinha que ninguém quis tirar, que deixou crescer, e a hora que foi ver, já não dá para tirar mais. Essa é a história do vício. Não dá mais. Acabou, né? Pensou, né? Como diz Santo Afonso, né? Vai chegar um dia que vai chegar um anjo e vai falar para nós, vamos,
O que está feito, está feito. Né? A pessoa chegar agora e falar, o que você fez pelo seu filho? Você não vai fazer mais nada agora, chegou a sua hora. Né? Vamos, o que está feito, está feito. E aí? Como que a gente vai? Ah, não, agora está tudo certo, meus filhos estão na faculdade, já está na facu. Falei, nossa, bom, está bem encaminhado. Né? Que legal. Né? E os sacramentos? E a educação católica? E a leitura em voz alta? Não, isso daí não deu tempo. Né? Fiz coisas mais urgentes. Né? E aí fica essa tragédia. É muito preocupante isso daí, gente. Eu fico angustiadíssimo de pensar nessa possibilidade. Mas tem gente que ainda não, tem gente que não acordou ainda. Fazer o quê? Vinícius, eu acho que a nossa oração tem que ser por esse conteúdo, que essa angústia seja gerada no coração das pessoas, né? Porque isso gera uma modificação de comportamento, uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Em cima de tudo isso que você acabou de colocar aqui para nós, na semana passada eu estava meditando o livro da sabedoria nas escrituras, né? Porque desde o início da minha conversão, pessoal, partilhando uma coisa um pouco da minha vida particular, né? Antes do meu bem no meu primeiro ano de conversão, quando um pregador rezou por mim e disse que eu seria um evangelizador, eu comecei a buscar muito a Deus pedindo a sabedoria divina, porque eu falei, nossa, repeti 8 anos, fui expulso de 6 escolas, era inseguro por causa disso, tinha complexo de inferioridade, tantos outros problemas. Eu falei, cara, para pregar o evangelho a gente tem que ter sabedoria. Aí eu comecei a rezar e a minha vida toda eu medito sobre essa questão. Aí eu fui lá e peguei o livro da sabedoria, inclusive te indico que tem coisas muito lindas. E olha aqui que eu estava meditando esses dias. Olha que bonito, Sabedoria capítulo 7, versículo 8. Eu a preferi aos cetros e tronos. Isso daqui que está dizendo é Salomão, o homem mais sábio do mundo e o homem mais rico que já existiu. E avaliei a riqueza como um nada ao lado da sabedoria. Então, se você, por exemplo, pergunta para um pai, o que você mais anela? Você preparar um filho para uma escola católica ou que ele entra numa faculdade da Harvard para ter um bom posicionamento econômico? A maioria dos pais vai falar o quê? Não, eu quero meu filho na Harvard ou numa outra faculdade onde ele possa ganhar muita grana. Mas o que a Bíblia está dizendo? Qual que é a nossa regra? O que é a palavra? Como Deus se comunica conosco? Quando nós rezamos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco, vai dizer São Jerônimo. É Deus falando conosco aqui, ó. Eu avaliei a riqueza como um nada ao lado da sabedoria. Aí se você pega o livro de Provérbios 1:7, qual que é o princípio da sabedoria? Vai dizer o próprio Salomão em Provérbios. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. É você rejeitar o pecado, é você não querer ofender a Deus. Aí você fala, mas do que adianta? Eu fico buscando tudo isso para ter um filho pobretão, para ter um filho quebrado, e aí depois vocês ficam falando aí de família numerosa. Como que ele vai sustentar a família numerosa dele? Calma, a Bíblia tem resposta para isso aqui, ó. Ajudou-as nos seus trabalhos e fez frutificar os seus esforços. A sabedoria ajudou no trabalho e fez frutificar nos seus esforços. Onde está isso daí na Bíblia, Anderson? Sabedoria 10:10. Estava estudando esse livro aqui a semana passada. Cuidou dele contra a ave dos opressores e o fez conquistar riquezas. Então quer dizer que um sábio, segundo os padrões bíblicos, pode ser rico? E muito. Só que ele é um homem virtuoso. O dinheiro não é senhor dele. O dinheiro não vai escravizá-lo nos prazeres da sensualidade. O dinheiro não vai dominar ele, porque Nosso Senhor vai dizer, Vinícius, em Lucas 16:13, vós não podeis servir a 2 senhores, ou serve a Deus ou serve a riqueza. O que ele vai ser? Ele vai ter a consciência, porque ele é sábio, que ele é um administrador daquilo que Deus está colocando nas mãos dele. Porque Deus é o dono do ouro e da prata, vai dizer Ageu capítulo 2, versículo 8. E sabe o que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai usar para a glória de Deus. Aí é a diferença do tolo e do sábio. Sabe por quê? Porque o sábio vai se empanturrar de pecado. Ele vai ficar vaidoso. Ele vai querer ficar postando os carros importados no Instagram. Ele vai querer mostrar para todo mundo as viagens dele, as champanhes, aquele sorrisão todo. A riqueza, 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 riqueza.
Só que é muito difícil um rico se salvar. Nosso Senhor disse que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Isso daqui está lá em Mateus capítulo 19, versículo 24. E você não percebeu uma coisa? Que todo esse sistema educacional para o mercado, ele tem uma finalidade: afastar as pessoas de Deus para levar a maior multidão de alma para o quinto dos infernos e implantar o reino de Mamon na face da terra, que é o Deus do dinheiro, que só se preocupa com isso. E é por isso que nós estamos fazendo esse programa. Por quê? Porque a gente quer bater de frente com esse sistema do diabo, não é não, Vinícius? O próprio Platão, né, ensinou que um sábio, um verdadeiro sábio, ele não conseguiria, ninguém conseguiria convencê-lo de deixar a busca da sabedoria, porque ele rejeitaria qualquer coisa. Então você tentaria subornar ele, não daria certo. Porque ele fala, não, o que importa é a sabedoria. Ele fala, então como destruir um sistema educacional para a sabedoria? Não dá para você convencer os sábios, tem que fazer o quê? Você tem que destruir as crianças, você tem que implantar o vício nas crianças, porque se implantar o vício nas crianças, não vai alcançar a sabedoria. Quem falava isso daí? Platão. Porque a condição para a sabedoria é a virtude, né? Então, nós temos que, se quisermos, né, termos uma educação verdadeiramente para a sabedoria, temos que educar desde pequenininho na virtude, né? E aí que entra o ponto, né? É desde pequenininho que hoje estão educando para a riqueza, e isso não vai dar certo. O conceito de sabedoria, tem vários, né? Mas um dos que mais me chama a atenção que a sabedoria é a participação do intelecto humano no intelecto divino. Né? É quando a mente humana vai parar dentro de Deus, se relaciona com Deus e lá de dentro descobre o que são as coisas, né? Porque Ele é que criou todas as coisas. Então a gente descobre o que são as coisas, a causa de todas as coisas, e é por isso que a mente humana, que, como diz Aristóteles, né, naturalmente deseja conhecer, fica feliz com a sabedoria. Por quê? Porque lá a gente conhece tudo. Quando a gente é sábio, a gente conhece tudo, a gente sabe o porquê de cada coisa e parece que tudo se ordena. E aí que Santo Tomás vai dizer, né, que é próprio do sábio contemplar a verdade, ordenar todas as coisas, apontar os erros, jogar os princípios. Né? São 4, Vinícius? 4, o ofício do sábio. O ofício do sábio. Qual o primeiro? Contemplar a verdade, né? Que é entrar dentro da mente de Deus, né? E aí, assim, conseguir ordenar todas as coisas, né? Então, a ordenação do mundo depende da virtude de algumas pessoas que se encaminharão para a sabedoria. Nossa, né? Que lindo isso. E isso é o que é a tarefa da educação, né? Levar as crianças às virtudes desde pequenininho, formá-las na ginástica, na música, nas coisas belas, na matemática, na geometria, nas artes liberais e depois nas ciências e, consequentemente, vai um dia chegar à sabedoria, ainda mais se for inspirado pela graça, pela educação católica. Né? Então isso é o ideal de um ser humano que tem alma. Né? Agora, se a gente fizer o contrário, a gente vai simplesmente adestrar, não é nem educar, nem formar, é adestrar um ser humano para ele passar numa prova, para ele ter bastante dinheiro na vida. Né? Isso é muito contraditório, né? O que você quer? Você quer uma educação de verdade que leva a criança a se relacionar perfeitamente com Deus, ou você quer formar um mero trabalhador do mercado de trabalho, né? O que você espera do seu filho? Eu quero a primeira opção. Nossa, Vinícius, mas essa questão que você acabou de mencionar agora sobre a questão do governo do sábio, dele edificar a sociedade, nossa, não tá me faltando um pouquinho a palavra que você usou, caiu como uma luva aqui, porque o nível de responsabilidade dos pais em educar os filhos, e aí é a grande problemática que a gente trata aqui agora, né, nessas nossas aulas, nesse podcast nosso aqui, é a questão que, dependendo da escola que ele tá, ele vai ser assaltado na alma dele, né? Ali é o lugar onde ele entra que, assim, é a escola dos vícios, né? Infelizmente é o que nós vivemos hoje. Mas se você consegue entender isso de uma maneira mais clara e o teu dever te incomoda e você fala assim, nossa, eu vou realizar isso.
e aí você educa o seu filho para genuína e verdadeira sabedoria, você vai ter um filho com poder de liderança na sabedoria, e o bem que ele vai poder realizar para a glória de Deus em prol dos homens é uma coisa que só a eternidade para descortinar e desvendar os benefícios de um homem sábio com liderança, né, Vinícius? Sim. Por isso que é próprio dele ordenar todas as coisas, né? Então, se a gente quiser fazer um bem para a sociedade, não é educar dessa maneira como a gente está concebendo hoje em dia, né? E tem muita gente interessada um dia a gente pode falar só sobre isso, né? O interesse que há por trás, né? Principalmente de fundações internacionais, né? De formar meros trabalhadores, né? Então, tem muita gente interessada em formar nossos filhos assim. Então, essas ideias que a gente acha que tem, na verdade não são nossas, né? São ideias pensadas por engenheiros sociais que quiseram formar da educação verdadeiras máquinas de meros trabalhadores, né? Eu acho que um santo que entendeu muito isso, Vinícius, é o Santo Tomás de Aquino, porque ele é um grande modelo da sabedoria no nosso meio. E a questão de quando ele estava... eu não lembro o lugar onde ele estava, mas eu sei que a mãe dele mandou uma prostituta tentá-lo. E aí onde ele colocou o pau no fogo e foi para cima da prostituta em legítima defesa da sua castidade. Por que que ele fez isso? Claro que em primeiro lugar para não ofender a Deus. Mas o Papa Pio IX diz, se Tomás de Aquino tivesse caído no pecado, nós nunca teríamos um Santo Tomás. Então ele fala, se Tomás tivesse caído no pecado, nós nunca teríamos tido um Santo Tomás. Agora, olha o impacto disso daqui que eu vou ler para vocês agora, que está no livro de Sabedoria, capítulo 1, versículo 4. Ó. A sabedoria não entrará na alma perversa e nem habitará no corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia e se afastará dos pensamentos insensatos, e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Até dá uma dor na minha alma de falar isso daí, porque muito pequeno na minha vida eu fui abusado sexualmente. Com 5 anos de idade eu estava misturado com impureza, com revista pornográfica, com filme pornográfico. Com 14 anos eu saía com mulher casada. E ainda bem que o Salmo 117:1 vai dizer: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Mas até hoje eu tenho uma luta encarniçada na minha vida por todo o meu passado. Mas o que eu faço hoje? Eu falo assim, eu não quero de maneira nenhuma isso para os nossos filhos. E o Vinícius sempre fala, os nossos filhos, os nossos alunos, nos ultrapassarão em muito. Eu queria ter podido viver num colégio como esse. De verdade. Eu queria poder não ter conhecido tudo isso de pecado, ter os sofrimentos pelo qual eu passei. Deus sabe. A sua misericórdia é extrema. Mas eu luto pelos meus filhos. A Thaís, a minha esposa, está grávida, está vendo o nosso 5º filho. O que eu não vivi, o que eu não tive de oportunidade, eu quero sangrar para que os meus filhos tenham. Esse é o sentimento do Vinícius, é o sentimento do Rafael e de todos nós que estamos no Instituto Regina Coeli. A nossa vida é para isso. Eu acho bonito quando o Vinícius fala que os nossos professores tratam os nossos alunos como se fossem filhos seus. Porque eles entenderam esta realidade e o porquê a peleja deles, o trabalho deles. Porque os professores lá não ganham muito. Mas o que eles ganham? A alegria na alma de saber que eles estão trabalhando para a glória de Deus e que aquelas crianças que estão ali serão esse sábio que ajudarão a ordenar as coisas. É isso aí, meu irmão? É isso aí. É isso que a gente deseja que aconteça, está acontecendo e vai dar cada vez mais frutos, não só aqui, mas também pelo Brasil. Queridos, eu quero falar para você mais uma vez
que esse projeto precisa crescer. E ele vai crescer se você nos ajudar muito. Vocês não têm noção como a sua colaboração, como o seu amor, a sua própria ajuda em enviando esse vídeo, em fazer com que ele chegue na mão da pessoa certa. Eu vou deixar aqui no link um curso que nós temos que ensina como abrir escolas católicas. O Vinícius, ele se preparou durante anos para poder abrir a boca para fazer um curso desse. Deus o guiou por uma história onde ele se encantou com a vida acadêmica, foi para a Secretaria da Educação, e aí no meio dessa vida acadêmica dele, dos estudos, Deus foi colocando pessoas, livros, conteúdos maravilhosos, e Deus preparou ele para poder abrir uma escola católica e para poder ensinar outras pessoas a abrir escolas católicas. Por favor, este curso, se você dividir com... Porque ninguém vai começar uma escola católica sozinha. Pega uns amigos e diz, vamos para cima, vamos em frente. Porque se você entrar lá no Instagram do Instituto Regina Coeli, você vai ter um pouco de noção do que acontece ali. A gente tenta externar aqui, mas é muito difícil quando a gente compara com a realidade do que a gente vê. Mas é isso que precisa ser feito. Gente, wake up. Acorde! Acorde em nome de Jesus e pelo coração imaculado da Santíssima Virgem Maria. Está acontecendo um movimento e você tem que participar disso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o link aqui embaixo porque a gente precisa construir uma escola, isso daí nos ajuda. Mas a gente hoje não vai deixar somente o link da escola. Nós temos outras aulas e de cursos. Cara, eu não sei o que eu posso falar para você sobre isso. Gente, é um curso que vale muito mais de R$300. Você está vendendo por quanto, Vinícius? R$50. Quanto, Vinícius? 50. Fala a verdade. É um preço muito bom, não é, irmão? Sim. Do que tá se tratando desse curso aí, Vini? Aí nós temos aulas sobre as virtudes necessárias para a abertura de um colégio católico. Tem lá também uma palestra sobre a educação católica os desafios da educação católica no século XXI, que são os nossos desafios no nosso dia a dia, e também tem um e-book, que é um guia para a abertura de colégios católicos, né? Uma introdução para você que está começando a entender esse tipo de coisa agora, o que você tem que fazer para abrir um colégio católico, né? É óbvio que a jornada ela é mais detalhada, tem todos os passos, mas se você está começando a entender, está curioso, né? Começa por esse, que é o guia da abertura de escolas católicas. Cara, vem junto conosco, que esse movimento está crescendo, está expandindo e você precisa fazer parte e eu quero você junto conosco em nome de Jesus, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer pelo seu tempo, pela sua audiência, pelo seu carinho, pelo seu amor, pelas suas orações e que Deus abençoe a sua vida nesse mês do sangue precioso de Jesus, que faça jorrar desse coração misericordioso, esse sangue cheio de amor, cheio de misericórdia, que te abençoe, que destrua toda a fúria do demônio contra a sua vida, que exorcize todo o mal e que coloque bênção sobre a sua vida, sobre o seu sacramento, sobre a educação dos seus filhos. E até o próximo podcast ou programa Educar para o Céu.